Hello, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa última aula de recuperação, nós teremos os conteúdos de conditionals, todos eles, o zero, first, second and third conditional e os phrasal verbs. Todos esses conteúdos são conteúdos do LV4 e vamos lá ver eles bem separadinho. Os phrasal verbs são chamados de multi-word verbs, porque eles são formados por um verbo, uma preposição ou um advérbio. Esses phrasal verbs, eles são compostos geralmente de duas palavras, tá? E eles causam muita confusão no falante de língua portuguesa, porque a gente quer traduzir cada uma das palavras separadamente e juntá-las. E isso não vai acontecer. Um phrasal verb, ele é formado por duas palavras distintas, que têm significados diferentes, que quando se juntam, formam um terceiro significado. Nada a ver com as palavras de origem. Então, aqui no livro de vocês, eu tenho vários phrasal verbs que são utilizados em várias situações. Para que vocês possam internalizar esse conteúdo, é preciso que vocês estudem os sentidos de cada um desses phrasal verbs, a tradução de cada um deles. Lembrando que esses phrasal verbs não tem nada a ver com a tradução literal das palavras. Eles juntos formam um novo significado e ainda pode ser que, dependendo do contexto, ele tenha sentidos diferentes. Então, aqui eu tenho vários phrasal verbs com get, get across, get by, get down to, get in, get through, take back, take down, take in, take on, take over, look after, look ahead, look like, look out and look through. E o último com go, go after, go ahead, go in, go out and go through. Como eu falei, para que vocês possam internalizar esses significados, é preciso que vocês estudem cada um separadamente e inserindo cada um deles em um contexto para que fique mais fácil de memorizar, tá bom? Lembrando também que eles têm um sentido totalmente diferente das traduções literais. Então, vejam exemplos de cada um deles e a tradução de acordo com cada contexto que eles são inseridos. Como eu já falei para vocês em outras situações, os condicionais eles expressam condição. Se alguma coisa acontecer, eu terei uma consequência dessa ação que eu fiz. Então, como é condicional, é condição, certo? O próprio nome já dá essa ideia de condição. Então, é se, aí a frase, vírgula, e o resultado dessa frase. Eu sempre costumo dizer que os condicionais eles são divididos em duas partes. A if clause, que é a frase que tem o if, que tem o se, e a main clause, que é a frase que é resultado dessa if clause. Geralmente as if clauses, elas vêm no começo da frase, mas isso não é uma regra. Ela pode vir tanto no começo quanto no fim. O que você tem que saber é diferenciar o que é uma if clause e o que é uma main clause. Então, essa if clause, ela tem que ter a partícula if, a palavra if, que significa se. Então, se acontecer algo, aí é a consequência. Essa consequência que é a main clause. Então, a primeira coisa que você tem que saber é separar e diferenciar cada uma delas. If clause, vírgula, main clause. Ou o inverso, main clause, vírgula, if clause. Então, para dividir e separar e tu saber o que, quem é quem, tu vê quem é que está antes da vírgula e quem é que está após a vírgula. Porque você sabendo quem é que está antes, você consegue definir se é uma main clause, se é uma if clause. Ou depois da vírgula você define se é uma main clause ou se é uma if clause, certo? Estruturalmente falando, todos os condicionais são dessa forma, if clause e main clause, ou vice-versa, certo? Separados por vírgula. Aí, esses condicionais, eles são divididos em 4 categorias. Zero, first, second and third.
Todos esses são condicionais e a diferença deles é somente o tempo verbal que está sendo utilizado em cada um deles. Porque dependendo do tempo verbal, você vai saber o contexto em que cada uma delas vão ser utilizadas. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? O zero conditional, ele é o mais básico de todos. Eles têm a if clause e a main clause, como eu já falei para vocês. A if clause, a estrutura da if clause é if mais sujeito mais present simple. É o present simple, simple present, certo? Então é o basicão lá quando vocês estudaram, o primeiro tempo verbal que vocês estudaram, que é o simples, o presente simples. Lembrando que no presente simples, na terceira pessoa, he, she e it, lá nos primórdios, lembrando lá de como é que faz um simple present, tá? O he, she e it, eles conjugavam na afirmativa. Lembram disso? She like, não é she like, é she likes, porque é um he, um she ou um it. De uma forma bem geral, só para vocês lembrarem, os verbos, eles acrescentavam aquele szinho para conjugar ele, isso só na afirmativa. Na negativa e na interrogativa, a gente utilizava o verbo auxiliar do e das. Lembrando que das é he, she, it e do é os outros sujeitos. Se vocês tiverem dúvidas em Simple Present, eu aconselho vocês a assistirem algum vídeo, alguma videoaula que fala sobre Simple Present, só para vocês lembrarem, tá? Porque vocês vão precisar utilizar o Simple Present agora no Zero Conditional. Então aqui, voltando, né? Falando da estrutura do Zero. If, sujeito e o Simple Present. Acabou. Aí depois da vírgula é a tua main clause. A main clause, qual é a estrutura de main clause? Sujeito e Simple Present também. Então, tanto na if clause quanto na main clause é utilizado o Simple Present. Exemplo. In Brazil, if you pass vestibular, you enter university. In the USA, if you have a high score in SAT, you are approved at MIT. Vamos ver aqui a primeira frase. In Brazil, if you pass vestibular, you enter university. Pronto, essa é a frase, até aqui, a primeira frase. Então, eu falo aqui. If you pass vestibular, vírgula, you enter university. Tenho duas frases, essa primeira oração aqui, antes da vírgula, e essa segunda aqui. Qual das duas é a if clause? If clause tem que ter o if, então essa primeira aqui. Pronto, você identificou quem é a if clause. Quem é que é a main clause? You enter university, certo? Esse if you pass vestibular é um if, sujeito, verbo no presente, porque ele é um simple present, e o complemento. A main clause, sujeito, verbo no presente e o complemento. Só isso. Agora, como nosso segundo tópico, nós temos o first conditional. Aí, diferente do zero, que é mais simples, o first ele começa a dificultar um pouquinho, mas não é tanta coisa assim não, tá? Vamos ver com calma. Eu tenho aqui a estrutura do first conditional. If, sujeito, simple present, para formar a tua if clause, certo? Mesma estrutura, if clause, main clause. E a main clause, sujeito, will, may, can ou imperative. O que isso significa? Para formar um first conditional, a main clause precisa ter o will, may, can ou imperativo, que são verbos modais que podem ter na tua main clause, certo? Estruturalmente falando, if clause, if, sujeito, simple present, acabou. Vírgula, main clause, que é o resultado dessa if clause. Estruturalmente falando, sujeito, will, may, can, imperative, um desses, não são todos esses, é um desses, e o complemento da frase. Só isso. Vamos ver agora com os exemplos. Eu tenho if, aí a condição, que é a if clause, né? I have money, I, sujeito, have,
é o present simple do verbo have. E money é o complemento. Pronto, isso é um if clause. O resultado, I will travel to Jamaica. Sujeito, sujeito. Will. Travel é o verbo que está sendo utilizado na frase e o to Jamaica é o meu complemento. Somente isso. Outro exemplo para visualizar melhor. If, se é if, é uma if clause. Então, já sabemos que essa primeira parte aqui da frase é uma if clause. If the bus is late. If, sujeito, the bus. Presente simples, is. E o late entra como um complemento. Perceba que está da mesma cor, tá? Ó, preto, preto, azul, azul. Verde, verde. E o complemento não tem cor porque ele não está aí, mas você sabe que pode ter complemento ou não. E agora a main clause. I may be late for class again. I, sujeito. May, que é um desses daqui, ó. Percebam que na anterior a gente utilizou o will. E agora a gente está utilizando o may. Não são todos de uma vez, é um de cada vez. Qual desses que vai ser utilizado? Vai ser usado do will, vai ser usado may, vai ser usado can, vai ser usado imperative. Um desses vai ser utilizado na frase, tem que ter. Logo após ele, o verbo e o complemento da frase, ok? Como terceiro conteúdo, agora nós temos o second conditional. Percebam que todos os condicionais eles têm a mesma estrutura. A if clause, que é a frase que tem o if, e a main clause, que é o resultado dessa if clause. Estruturalmente falando, o second conditional, ele tem if, sujeito, simple past. Lembra lá que o zero e o first era present simple, agora é simple past, certo? E a main clause é sujeito, would, might or could. Um desses três, também como foi lá no anterior, só que agora são outros, tá? No passado, né? Então, vamos ver aqui. O primeiro exemplo, eu tenho I would love to travel around the world if I had the money. Primeira coisa que eu tenho que fazer, saber quem é que é if clause e saber quem é que é main clause. Então, quem seria essa if clause? Eu tenho I would love to travel around the world. Isso é uma parte. If I had the money é outra parte. A if clause é essa primeira ou é essa segunda? A segunda, porque a segunda tem if. Se na frase tem if, ela é uma if clause. Então, if I had the money é a if clause. E I would love to travel around the world é a main clause. Pronto. Estruturalmente falando, aqui eu tenho dizendo que a if clause é if, sujeito e simple past. If, sujeito, I. Simple past, had. No caso aqui, esse had é o simple past do verbo have, tá? Então, se tiverem dúvidas também em simple past, dá uma olhadinha lá como é que faz o simple past. Mas, de uma forma geral, verbos no passado a gente coloca o ed, e se ele for um verbo irregular, ele respeita lá a tabelinha de verbos irregulares para você transformar ele no passado do simple past, ok? E the money entra como complemento. Agora, a main clause, sujeito, would, might, could, o verbo e o complemento. Lembrando que o would, might, could é um desses, tá? Essas são as opções que tem. Aí, dependendo da frase, do contexto que você quer dizer, que você vai saber qual delas que você vai utilizar. Aí eu tenho, I would love to travel around the world. Eu amaria, eu gostaria, né, de viajar ao redor do mundo. Então, I é o sujeito. Would é um desses três que está sendo utilizado aqui, que é o gostaria, né? Amaria, viajar. To travel é o teu verbo e around the world é o complemento. Então, estruturalmente falando, a if clause do second conditional é if, sujeito e simple past. A main clause, sujeito,
would, might, could, um desses três, verbo e complemento, beleza? E agora, como último conteúdo do third conditional, como é que a gente faz esse third conditional? Estruturalmente falando, o third conditional, ele também é separado em if clause e then clause, como todos os outros. A if clause é if, sujeito, past perfect. Já a gente vê como é que faz o past perfect, já que eu sei que vocês não lembram, tá? E a main clause, sujeito, would have, might ou could have, um desses também, tá? E o particípio passado. Lembrando que o particípio passado, verbos irregulares é de, verbos irregulares, tabelinha de verbos irregulares. Agora aqui nessa parte que é a mais importante, sobre o past perfect. Na if clause do third conditional, é preciso que a gente faça if, sujeito e past perfect. Mas como é que a gente monta esse past perfect? Vamos ver agora. Então, para que vocês possam saber como fazer, eu vou explicar primeiro como a gente faz o past perfect, tá? Na afirmativa, o past perfect, ele tem que ter um sujeito, had e particípio passado. Na negativa, sujeito, had not e particípio passado. Na interrogativa, had primeiro, sujeito e particípio passado. Então, naquela parte aqui no livro, em que tem pedindo para que vocês coloquem o past perfect, você vai colocar essa estrutura que eu acabei de falar. Então, if, sujeito e o past perfect. Então, tem que ser if, sujeito, logo após o sujeito, had, como mostra aqui, had, depois do had, particípio passado. Aí acabou a sua if clause. É disso que você precisa. If, sujeito, past perfect. Como é que forma ele? Had e o particípio passado do verbo. Isso é a if clause. A main clause, sujeito, um desses daqui e o particípio passado do verbo. Então, para formar os condicionais, tanto no zero, no first, no second e no third, vocês precisam ter conhecimento dos tempos verbais em inglês, para que vocês possam saber quais que vocês vão utilizar e como é que vocês vão formar a estrutura de cada um deles. O esqueletinho está aqui, bem perfeitinho. É só vocês seguirem essa forma que vocês vão saber como montar. Aí vocês precisam, obviamente, estudar não só a estrutura, mas como usar cada um deles, tá bom?